Jogadores da NBA foram desrespeitosos de várias formas nessa temporada. E Bang joga fora, eu não sei. Socos foram dados. Ele adora mexer com a minha família inteira. Como quando Draymond desrespeitou torcedores mais velhos. Mas aquilo foi uma merda. Jogadores perderam 150 mil dólares após um momento de desrespeito. Teve até outro que virou desenho animado. Mas antes, veja o que um jogador fez. Fez os fãs dizerem que foi a coisa mais desrespeitosa que já viram. Agora João 5 marcando o Dejanto até o fim. Free ball. Pegou. E vai ser bola do Tactic, meu Deus. DeSanti quebrou dos tornozelos do homem, tirou onda e gritou na cara dele. Mesmo assim, foi menos desrespeitoso que o que Giannis fez, que quase causou uma briga. Apesar da regra não escrita de não seguir ampliando a vantagem no fim dos jogos em sinal de respeito, Giannis não se importou. O rebote encerra a partida enquanto Giannis marcou 27 pontos e está voltando. Agora Bulls e Bucks se enfrentam. Temos um empurra-empurra. Você não pode ficar bravo. Alguns treinadores estão envolvidos. Estamos em 11º no Oeste ou em 12º? 11º. Estamos lutando por nossas vidas agora. Esse é o verdadeiro objetivo. Estou há 13 anos na liga. Se continuarmos perdendo, irmão, provavelmente vai ter outro time que não vai estar aqui. Eu realmente não me importo. Mas Giannis não liga. Torcedores criaram outro momento desrespeitoso após o time fazer história de forma vergonhosa na NBA. Faltando 2 minutos para o fim da prorrogação, com os Rockets 10 pontos à frente, a ESPN mostrou um gráfico dizendo que havia 99,7% de chance deles vencerem. Os Wolves fizeram várias cestas seguidas sem permitir pontos. Quando Durant sofreu falta, errou os 2 lances livres e vacilou. Isso permitiu a maior virada em uma prorrogação na história da NBA, então os torcedores partiram pro desrespeito. Meu camarada, senhor épico, vai se fuder como você está hoje. Haha. Senhor haha. Perdedor! Meu Deus, mas até dá pra imaginar torcedores desrespeitando jogadores desse jeito. Nunca pensei que veria Desmond Bane ser ainda mais desrespeitoso ao colocar suas bolas em cima dos jogadores 2 vezes. Esse é o segundo roubo de bola. Aqui está o OG Anunoby lá dentro. Ó, que jogada do Blake. Ó, e Bane joga a bola em cima do Anunoby. E se jogar a bola forte em alguém já não fosse desrespeitoso o bastante? Bane não consegue acertar, Johnson enterra. Uma dupla. Mott, Bane e Bang caindo feio. A falta não foi tão forte, mas é exatamente isso aí que eles estão analisando, com certeza. Empurrar o cara no chão e jogar a bola na cabeça dele foi desrespeitoso, por isso Bane foi expulso do jogo. Mas isso foi tão desrespeitoso quanto o episódio que fez jogadores perderem mais de 150 mil dólares. Jalen Williams está discutindo. Champagnie empurrou AJ Mitchell. E temos uma briga feia. Teve troca de socos. Tudo isso porque as 2 equipes brigando perderam o controle e quebraram uma câmera da NBA. Separem esses 2 caras. AJ Mitchell literalmente cai na câmera da transmissão do Wizards. 5 jogadores principais serão multados em mais de 150 mil dólares por desrespeito. Mas dinheiro é só um aspecto. Nunca imaginei que outro episódio desrespeitoso da NBA viraria desenho animado. Zion tinha acabado de falar sobre as dificuldades que enfrentava com críticas sobre várias coisas, incluindo seu peso. A primeira coisa desrespeitosa que aconteceu veio de Stephen A. Smith. Tem gente que é alcoólatra, tem gente que é viciada em drogas e coisas assim. Qual era o problema do Zion? Idiota. Viciado em comida. Todo mundo em Nova Orleans que cozinhava conhecia o Zion Williamson. E ele conhecia todo mundo, porque esse cara comia muito, certo? Mas tudo bem, depois o Zion jogou uma partida em que o LeBron disse pra ele: esquece aquela besteira do Stephen A. Parece que LeBron já tinha confrontado Stephen A por desrespeitar seu filho e o detesta. O time do Zion respondeu ao Stephen A, mostrando seus piores momentos esportivos e que ele tinha média de apenas 1 ponto por jogo. Agora ele se irritou e respondeu à altura para toda a organização. Vale cerca de 3 bilhões e 550 milhões, ocupando a 29ª posição entre as 30 equipes da NBA. Só o Memphis Grizzlies foi avaliado como menos valioso que vocês pela Forbes. Esse é o primeiro ponto. Agora vamos falar do desempenho de vocês na quadra. Este é o seu 24º ano na NBA. Vocês costumavam ser os Hornets. Agora vocês são os Pelicans, já são 2 apelidos. Esse é o número de séries de playoffs que vocês venceram na sua carreira na NBA. 2 em 24 anos. Caramba! Apesar de ele estar certo, a falta de respeito com o Zion sendo chamado de gordo terminou quando um torcedor fez um desenho animado da situação. Zion, você come mesas e velhinhos, jumbo fora do boomer, nem mesmo aqueles cobertos de molho, chumpa, com biscoitos do lado. Eu mencionei que tem Skittles no molho? Eu estava certo, tem uma mesa aí dentro, e foda-se o papai, o que você está fazendo aqui? Como é que aguentou isso? Aguenta isso!
Acho que é aí que estava o Didi. Já o Draymond esteve em situações desrespeitosas nessa temporada. O primeiro envolveu o Wemby, pois Draymond o impediu de marcar e ficou convencido. Isso foi um grande erro, porque logo depois... E aquele que você tem ele na pista, Martelo? Se alguém fala com você de um jeito, você deve responder do mesmo modo. É assim. Hahaha. Enquanto o Wemby gritou na cara do velho, mostrando falta de respeito, Draymond foi ainda mais desrespeitoso ao zoar uma organização inteira e a torcida dela 2 vezes. Eu já sabia que Draymond queria ser desrespeitoso nessa temporada quando vi ele encarar um torcedor que o chamava de Angel Reese. Um torcedor grisalho falava besteira pra ele, levando Draymond a responder: cirurgiões, mas foram 4 faltas e 8,50. Agora, irritado com os torcedores durante outro jogo, quando os fãs dos Hawks gritavam: Draymond é ruim. No começo ele zoou a história do time deles. Que porra é essa? Vou te dar um mano a mano. Vou conseguir um dos meus pra cada um de vocês. Como se tudo isso já não fosse desrespeitoso, ele ainda atacou os fãs. Ir pra essas arenas que não tem grandes torcidas, se você quiser. E eles meio que criam essa coisa nova, eles meio que criam. Esses setores de torcida estudantil, eles costumam sentar lá em cima, então aquele setor da torcida estudantil ficou puxando cantos contra mim por um tempo. Tudo bem, desrespeitar torcedores é uma coisa. Jalen Brunson foi desrespeitado pelo próprio colega de equipe. Os jogadores do Knicks são conhecidos por zoar, como colegas dando tapa na bunda dele ou enfiando o polegar em seu ânus. Nessa temporada, outro colega desrespeitou ele com um beliscão no mamilo. Brunson parecia querer arrebentar o adversário. Outro jogador nessa temporada provocou o ex-time com uma diss track. Porque depois que os 76ers trocaram o garoto do salão de unhas, quero dizer, Jared McCain, ele estava fazendo uma live com Black Boy Max e criou isso. Ele realmente mandou no rap. É melhor a gente não trombar com o Philly, porque se trombar, o bicho vai pegar. Não acredito que me trocaram. Tranquilo, vou mostrar pra ele como é que faz. Mance não estava de caô ao desrespeitar o time, pois no primeiro jogo contra eles fez 2 bolas de 3 seguidas, comemorando e provocando o tempo todo. McCain faz passe e recebe com o Williams. McCain arremessa de 3 da zona morta. Aperto de mão especial pra ele antes do jogo. McCain, 2 arremessos de 3 seguidos. Vamos mudar de assunto e falar do momento desrespeitoso de Scottie Barnes ao beijar outro homem. Na enterrada com as 2 mãos. Alguém me encarou, mandou um beijo e enterrou. Não aceitaria, ia dar briga na hora. Outro momento desrespeitoso rendeu novo apelido a uma lenda da NBA. Após a conta falsa secreta de Kevin Durant ser revelada, ele foi flagrado falando coisas desrespeitosas sobre técnicos, adversários e colegas de equipe. Após isso, Kevin Durant estava em um jogo em que o Miami Heat o fez perder a bola. Ele e Tyler Herro começaram a se provocar até que algo dito irritou claramente KD. Mas vai ter substituição. O Miami vai quebrar. Eles ainda estão discutindo Durant e Herro. Ele se sentiu desrespeitado quando Herro o chamou de Burner Boy, o que é engraçado. Mas o que LaMelo Ball fez nessa temporada levou ao desrespeito a um funcionário da NBA. E não foi quando ele roubou a bola do aquecimento do Celtics para arremessar na cesta deles, ou quando ele jogou a bola na cabeça do Brunson. Olha, alguém tentou pegar ele usando a mão esquerda no drible. Uau! Como ambos são funcionários da NBA, lembro quando a equipe de mídia social do Hornets pediu aos jogadores para adivinhar quantos trevos havia no copo. 450. Não vou mentir, me desculpa. Eu te amo muito, mas eu tenho que fazer isso. 0. Já sabia que LaMelo fez ele pegar tudo aquilo, mas o desrespeito de Brandon Ingram foi no toco que deu em um cara. Ele perdeu o controle, assim como Walter, mas conseguiu passar para Brandon Ingram. Ele ganhou ritmo no drible e fez uma de 3. Ótima jogada. Quando vi, só pensei em uma coisa. Nada foi tão desrespeitoso quanto outro jogador humilhar o adversário dançando. Draymond voltou de novo, só balançou a cabeça. Após uma falta dura, Draymond mandou Jaren Jackson calar a boca. O jogador que sofreu a falta ainda errou os 2 lances livres. E esse cara pensou: olha para o Draymond. Ele está pulando por aí. Desrespeitar alguém com uma dança não se compara com um jogador desrespeitar tanto um árbitro, quase sendo cancelado. Zidgun tentando cavar a falta, né? A bola saiu por último nele, ele não acredita. Bola do Celtics. O chefe é esse aqui.
Peixe. Outro time. Oh, goodbye! A não marcação fez Sengun xingar o árbitro e ser expulso, mas o pior foi perceberem que o jogo ocorreu justamente no Dia Nacional das Mulheres no Esporte. Então, muitos torcedores não estavam apenas tentando cancelar ele dizendo que ele era sexista. Algumas garotas ficaram extremamente irritadas. Eu não sei com quem você acha que está falando. Eu não sou a vadia de ninguém, cara. Que tal você cuidar da sua vida? Que tal você parar de ser esse europeu molenga e jogar o maldito jogo? Enquanto ela estava brava, outros jogadores riram quando Jalen Green fez um homem cair no chão. O Decoupo não vai ficar, ele vai trocar ele. Sabe, isso também fica na cabeça de todo mundo. Ela incendiou a quadra com um drible de quebrar tornozelo. Ele não precisava humilhar o cara assim ao apontar pra ele. Isso não foi pior que o jogador que desrespeitou o 12? Não aquele 12. 2 jogadores usaram esse número e o primeiro foi Ja Morant. Agora, sinceramente, o Ja é um jogador que eu sinto vontade de desrespeitar porque, olha, esse cara simplesmente sumiu. Anthony Edwards pensou assim, acertou um arremesso importante e perguntou, o quê? Edwards arremessa de 3 pela esquerda e acerta. O cara tentou fazer Ja se sentir um nada na frente de todos. Anthony também fez outro jogador número 12 se sentir inútil. Quando os Lakers passaram a bola para Jake LaRavia, o novo número 12, ele acertou o arremesso. Anthony riu e, junto com os torcedores, percebeu que ninguém sabia quem ele era. Quem é o número 12? É isso que eu estou dizendo, eu não sei. Outras pessoas foram ainda mais desrespeitosas após um jogador ofender uma lenda da NBA falecida. Veja, quando o Bam Adebayo estava chegando perto de quebrar o icônico jogo de 81 pontos do Kobe, tudo porque o time dele estava fazendo faltas no final enquanto já estava ganhando de muito, e todo mundo podia ver que Bam estava se esforçando ao máximo. Ele quebrou o recorde, irritando toda a arena dos Lakers ao descobrirem... O placar final, 83 pontos. Isso também incomodou alguns jogadores e ex-jogadores da NBA. Fico chateado que ele passou o Kobe, que é um dos meus jogadores favoritos. Para de falar dos 80. Você errou em trazer isso. Não fala mais. Foi só um jogo de temporada regular contra um time entregando. Bam, não precisa comentar. Todo mundo viu. Deixa que a gente fala. Tô de terno, posso falar disso. Não fala de novo. Fica estranho. Você tá quase fazendo eu deixar de gostar dos 83. Tô falando sério. Mas, sinceramente, nada do que eles disseram foi tão desrespeitoso quanto o que veio dos torcedores que acharam desrespeitoso o Bam passar o Kobe. Disseram que ele era um caçador de estatísticas patético, uma piada e um babaca arrogante. Fizeram vários memes sobre ele e disseram coisas tão desrespeitosas que nem posso repetir aqui no YouTube. Mas, ironicamente, as ações de Bam levaram a outro momento nessa temporada em que um narrador desrespeitou Victor Wembanyama. Porque mesmo que o Wemby já seja sem dúvida melhor que Bam, antes do confronto deles, um narrador teve a audácia de dizer o quê? O melhor da NBA, mas por mais incrível que o Wemby seja, ele nunca marcou 83 pontos em um jogo. Vou limpar essa baba do seu queixo. Mas e se eu dissesse que outro momento desrespeitoso dessa temporada veio de um dos maiores orgulhos da carreira de um jogador? Isso aconteceu porque o novato Sham Fadula marcou seus primeiros pontos na NBA. Após o jogo, os colegas quiseram dar a bola do jogo pra ele, já que um jogador dos Wolves tentou desrespeitá-lo pegando-a, e a situação ficou tensa. E o coelhinho Energizer nem está no ginásio com o uniforme, que é o John Connor. A gente tem um princípio de confusão. O novato fez seu primeiro ponto na NBA. Isso só acontece uma vez. Então viu um companheiro maior tentando pegar a bola do jogo. Homens adultos brigando por bola é loucura. Além disso, outro jogador quase desrespeitou alguém que enfrentou uma doença mortal. Este é Nikola Topic, um jovem jogador do Thunder que perdeu o início da temporada após ser diagnosticado com algo terrível. Atualizando sobre a saúde de Nikola Topic. Ele fez um procedimento testicular no início do campo de treinamento para realizar uma biópsia. E os resultados da biópsia já saíram e ele está lidando com um caso de câncer testicular. Mas depois de uma cirurgia bem sucedida e de resultados de exames que revelaram que, felizmente, ele estava livre do câncer, logo no segundo jogo de NBA de Nikola, ele acidentalmente cometeu uma falta em Dennis Schroeder, que imediatamente foi tirar satisfação com ele e o desrespeitou. Eles forçam a sua defesa e agora alguém consegue um arremesso livre. Agora Schroeder vai para cima de Topic. Schroeder percebeu quem fez a falta e optou por não prosseguir, pois sabia o que Nikola tinha passado. Apesar de tudo ser surpreendente, não me chocou saber que Russell Westbrook foi desrespeitoso ao descontar nos repórteres. Não o culpo, pois Russ vive uma de suas melhores temporadas em um dos piores times da NBA. Após mais uma derrota difícil, um repórter fez uma pergunta que Westbrook considerou desrespeitosa,
e ele perdeu a paciência. O que pode ser conquistado nesses últimos 19 jogos? Sabe, sair e competir é tudo o que você pode fazer, mas acho que vocês sempre têm respostas e falam o tempo todo. Ah, interessante. Vocês têm várias opiniões sobre como fazemos isso. O que você tem a dizer? Ah, você. Você faz muitas afirmações e generalizações sem nenhum contexto. Então você está na nossa sessão de vídeo? Você está no prédio? Você me conhece? Na verdade, não me conhece. Mas você faz muitos comentários como se me conhecesse. Não estou na sua sessão, mas vocês têm a pior campanha da NBA. Legal. Vocês estiveram entre os 3 piores em ataque e defesa o ano inteiro. Perfeito. Então quero dizer, eu acho que isso é justo. O que é justo? É justo apontar isso. O trabalho de vocês é falar sobre o jogo, sobre o que está acontecendo no jogo. Não ficar criando um monte de... Eu não quero xingar aqui porque não quero levar multa, mas criar um monte de coisa que não é verdadeira. O cara falou por mais de 6 minutos, criticando praticamente todos os repórteres da sala. Porém, nenhum jogador desrespeitou mais pessoas nessa temporada que Dillon Brooks. Seja tentando tirar a bola de um jogador que reclamou e dizendo "cala a boca, otário", ou provocando DeMar DeRozan e quase brigando com ele. Não uma, mas 3 vezes diferentes. Brooks sempre desrespeita os jogadores, como ao cometer violação de garrafão proposital para Shams errar o lance livre. E então, quando se tratou do seu papai LeBron, Brooks não apenas enterrou perto dele e depois imitou sua comemoração de dar de ombros, como também provocou LeBron cumprimentando ele depois de um lance livre. Em outro jogo, Brooks irritou tanto LeBron que ele quase brigou com os árbitros, depois quase enfrentou o próprio Brooks quando o cara matou um arremesso e deu uma peitada nele. Sobre LeBron, ele e outros jogadores dos Lakers protagonizaram 7 dos momentos mais desrespeitosos da temporada. Não estou incluindo quando Jackson Hayes foi suspenso por empurrar um mascote que derrubou uma líder de torcida, ou das vezes em que Austin Reeves acertou um arremesso no aquecimento e mostrou o dedo do meio para Luka, e também de quando o desrespeitou ao vivo na TV. Atuação dominante e muitos arremessos de 3 hoje. Eu acredito. Luka. Ele não é uma pessoa legal. Mas eu vi você comemorando várias vezes com o Luka. Tudo é pra TV. Não gosto dele. Nada se compara aos momentos em que LeBron e Luka foram desrespeitosos e no primeiro, LeBron humilhou 2 jogadores ao mesmo tempo. Rebote de Maxey. Passe longo. Aqui é o LeBron. Não faça a bandeja e finalize. Felizmente para eles, LeBron só tirou sarro dele depois de uma bandeja, porque no segundo e terceiro momentos, ele desrespeitou os jogadores com uma enterrada. Eles podem reduzir para menos de 10 pontos. LeBron James! Uma enterrada feroz. Após enterrar e gritar na cara daquele cara, LeBron repetiu com outro jogador. Ela não conseguiu segurar. À frente da defesa. É James. LeBron. E mais um pôster para a coleção particular dele. Enterrar na cabeça dele e encarar sua alma não foi tão desrespeitoso quanto os momentos com Luka. O quarto caso foi quando o técnico dele faltou com respeito. O que tá rolando com Luka e JJ? JJ, você segura a mão dele como uma criança tentando levar pro banco? Ele fez algo errado pra você ficar tão bravo assim? Por que tá segurando ele? Não sei sobre você encostar em outro homem assim, não vou mentir. O Luka claramente não gostou do que ele disse. Quando o JJ vai sair, veja o que o Luka faz. Luka se prepara para levantar e chama Vando, que logo entra para apartar. Vando, você sabe que não ia deixar ele partir para cima, mas é uma ótima defesa. Esse é companheiro de time de verdade. Acho que foi só um puxão de orelha diferente do quinto momento, quando Luka apontou o dedo pro adversário. Após ouvir provocações de um jogador dos Bulls durante o jogo, Luka fez a cesta e gesticulou para ele parar de falar. Mas no sexto momento contra os Lakers, teve o Luka desrespeitando quase 20 mil pessoas, porque era esse o número de torcedores vaiando Luka e falando besteira pra ele enquanto ele destruía os Rockets. Ele continuou destruindo e gritou pra torcida: "Como um merda, eu faço isso aqui." Ficou tão tenso que LeBron postou fotos dos torcedores mostrando o dedo do meio pra ele. Mas, sinceramente, vamos falar a verdade. O sétimo e último momento desrespeitoso não é motivo de risada. Porque com o Luka passando recentemente por um divórcio difícil e uma batalha pela guarda dos filhos, mesmo isso já sendo difícil o bastante de lidar, durante tudo isso, em um jogo onde o Luka sofreu uma falta, ele não apenas foi até o árbitro para contar algo desrespeitoso que um jogador do Magic disse para ele em outro idioma. Luka encarou o homem, se aproximou e disse: "Vou acabar com você, não fala da minha família de novo." Ambos receberam falta técnica. Essa foi a 16ª falta técnica do Luka na temporada, resultando em suspensão automática no próximo jogo. Ele tentou recorrer explicando o motivo da irritação. Ele disse, ele ameaçou minha família, e apesar de ser uma quadra de basquete, chega uma hora que preciso me defender. Mas eu sei que preciso melhorar.